pode ler a Bíblia a vida inteira e não praticar o que está lá. E o outro, às vezes, nem conhece a Bíblia, mas pratica o que está na Bíblia. Eu acho que o que interessa na vida, é a ação, é o resultado. O que é sucesso, Laíro? Para mim, sucesso como definição geral, é conseguir o que você quer. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer status, tem gente que quer poder. Para mim, respondendo a pergunta para você, sucesso é ter a habilidade de transferir para os outros cérebros modelos que podem alavancar a vida das pessoas. O seu sucesso é o meu sucesso. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida graças aos meus ensinamentos, eu me sinto bem-sucedido por ter proporcionado aquilo. Eu acho que depois que eu morrer, eles vão me fazer a seguinte pergunta para todos nós: você contribuiu mais do que você custou ou você custou mais do que você contribuiu? A minha preocupação é estar contribuindo para a humanidade mais do que custando. O meu método às vezes gera críticas, e é que é tudo bem, a crítica faz parte do processo. Não interessa a sua profissão, não interessa a sua inteligência, você sempre pode fazer melhor. Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. De acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque poderíamos estar fazendo melhor. Só ler não é o suficiente. Se fosse assim, você compraria uma Bíblia e o reino dos céus estaria assegurado. Não, eu acho que o ler, o conhecimento é o começo, só o começo. Para você acordar uma gazela na floresta, você precisa do raio do sol. Para você acordar uma pedra, você precisa de uma dinamite. Nem todo mundo responde do mesmo jeito. Eu conheço gente que leu o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso e se transformou. Eu hoje mesmo recebi um elogio disso. Eu conheço gente que leu já várias vezes, não fez diferença nenhuma. O sucesso para Laí Ribeiro é contribuir para a humanidade. Se eu vou mostrar para você como é que ganha dinheiro, eu acho que eu tenho que saber ganhar primeiro. Eu não posso lhe ensinar algo que eu não sei. Se eu for lhe ensinar comunicação, eu tenho que, antes de mais nada, ser um bom comunicador. Porque senão, como é que eu vou lhe ensinar? Então eu tenho que fazer isso. Eu acho que a prosperidade é um direito do ser humano. O sol nasceu para todos, a sombra para quem merece. Quem deve estar perguntando por que a roda da abundância não gira numa velocidade maior na minha vida? Ela talvez não gire por bloqueios emocionais, que é uma das razões. Você pensar que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu, ou por ignorância às leis da riqueza, ganhar, gastar, economizar e investir, que são leis universais que funcionam em qualquer lugar, que deveriam ser ensinadas já no jardim da infância, mas que a maioria nasce, vive e morre e não aprende com elas. E a matemática financeira, tão importante se aprender a mexer com os números. Existe uma doença disseminada no mundo chamada logicofobia, que é adquirida, eu acredito, no jardim da infância, onde a pessoa não gosta de lidar com o número. Se você tem dificuldade em lidar com um número, dificilmente você vai ser um milionário, porque milionário requer o conhecimento de números. Então o que nós vamos fazer aqui é mostrar para você, primeiro, como é que você pode remover esses bloqueios emocionais. Imagine a seguinte situação: você tem 6 anos de idade, você está jantando com seus pais, seus irmãos, o seu pai provavelmente sentado na cabeceira da mesa, dizendo o seguinte: eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. É preferível ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você com 6 anos de idade, você não vai levantar a mão e arguir com seu pai que você conhece pobre honesto, pobre desonesto, rico honesto, rico desonesto, e consequentemente pobreza, riqueza, honestidade e desonestidade não tem correlação. Você não tem essa experiência para arguir com seu pai. Você simplesmente absorve aquilo, isso passa a ser parte da sua estrutura psicológica. 25, 30 anos depois, você começa a ganhar dinheiro. O que é que você faz? Você faz uma autossabotagem. Ninguém quer ser intitulado de desonesto. Então, se você se acha desonesto porque você está ganhando dinheiro, você arruma um jeito de perder esse dinheiro para você continuar honesto. Tem gente que carrega isso a vida inteira. Então, as nossas crenças têm como finalidade única se perpetuarem. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. E ela se perpetua reforçando a crença. Você vai produzir aquilo que você acredita.
e isso reforça a sua crença. Então tem gente que faz isso a vida inteira. Então você tem que entender essa roda da abundância. Você tem que entender que ela pode ser travada, como se fosse um freio de mão, pelos seus bloqueios emocionais. Eu quero falar de mais um. Por exemplo, você está com 6 anos de idade, você não sabe onde você está indo, mas você sabe que é um lugar importante, porque é colocar a melhor roupa que você tem, e você chega lá e tem alguém falando assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Terminou lá o sermão, o seu pai e sua mãe levam você ao zoológico, você vê aquele animal enorme, e você pergunta para eles o que é aquilo, e eles dizem: aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você abre a gaveta de costura da sua mãe, você pega uma agulha, você olha na agulha e você diz: eu quero ser pobre. Só que você esqueceu que você falou isso. Do mesmo modo que quem estava pregando esqueceu de lhe ensinar que há muitos e muitos anos atrás tinha as muralhas de Jerusalém, que continuam os resquícios lá até hoje, tinha os grandes portões que eram fechados às 6 horas da tarde, eram fechados às 6 horas da tarde, que todo camelo, toda caravana de camelo que chegasse depois das 6 não podiam passar pelos portões. O único jeito de entrar na cidade de Jerusalém era através do fundo de agulha, que era uma portinhola feita para camelo passar. Só que um camelo, para passar pelo fundo de agulha, ele tem que passar de joelhos e descarregado. Passar de joelhos não é muito difícil com um camelo, e sem carga. E a simbologia aí é que para entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente e sem a sua carga material. O caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Tudo que você, entre aspas, tem, na realidade você não tem. Você está tomando conta, porque se você morre, tudo isso fica aí. Você vai levar apenas a sua experiência de vida. Então, isso é verdade, que para entrar no reino dos céus você vai entrar sem os bens materiais. Mas não é verdade que se você tiver bens materiais, você não entra no reino dos céus. Eu acho que é até o contrário. Se você souber trabalhar bem com esse instrumento chamado dinheiro, isso facilita até a sua espiritualidade. Uma corda é uma corda. Você pode usá-la para enforcar alguém ou para salvar alguém do abismo. Intrinsecamente a corda não é boa nem ruim. Uma faca é uma faca, você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim. O dinheiro é um instrumento que, quando bem usado, é um caminho para a espiritualidade. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que não tem nada errado em você ganhar dinheiro. Agora você tem que entender que também você não vai levar nada daqui. Você tem que fazer o dinheiro funcionar para você e para os outros. Então vamos entender melhor a anatomia e a fisiologia dessa roda da abundância. A roda da abundância tem 2 partes: o doar e o receber. Você não consegue rodar uma roda com metade, tem que ter as duas. Tem gente que tem problema em doar, são muito egoístas. Tem gente que tem problema em receber, são muito soberbas. Tem gente que tanto tem problema em doar quanto em receber. Uma pequena minoria não tem problema nem em doar nem em receber. Você tem que começar a analisar no seu caso, se você tem dificuldade para doar, se você tem dificuldade para receber, ou às vezes até tem dificuldade nas 2 partes, doar e receber. Você tem que fazer a sua autoanálise e chegar a essa conclusão. Se você quiser aumentar a sua prosperidade, fazer a roda da abundância rodar com mais velocidade, girar com mais velocidade na sua vida, você tem que aprender a trabalhar com doar e receber. Essa analogia que eu faço para você é o jardineiro que chega para podar as plantas no jardim para fazê-las crescer. Olha que interessante, quando você está podando, você está fazendo crescer. Então quando você está doando, você está como se estivesse podando a árvore do dinheiro. Esse podar, entre aspas, da árvore do dinheiro, pode ser um doar na forma de generosidade ou pode ser um doar na forma de caridade. Quando você doa para alguém que necessita, você está sendo caridoso. Quando você doa para alguém que não necessita, você está sendo generoso. Se você dá um presente para um amigo seu no aniversário dele, e ele muito bem poderia comprar esse presente, que tem dinheiro para isso, você não está sendo caridoso para com seu amigo no aniversário. Você está sendo generoso.
A recomendação é que você pratique as duas coisas. Você tem que praticar caridade e você tem que praticar generosidade. Se você praticar só caridade, você está enviando a seguinte mensagem para o seu inconsciente: no mundo só ganha quem precisa, portanto eu vou ficar necessitado para ganhar. Se você também pratica generosidade, doando coisas, presentes para quem não precisa, você está enviando uma outra mensagem para o subconsciente, para o inconsciente: eu não preciso estar necessitado para ganhar. Então a minha recomendação é que você pratique as duas coisas.